Imagina que você foi acampar. No meio da noite, você ouve algo se mexendo atrás de você. Ao se virar, você se depara com um dos maiores predadores do reino animal, uma onça pintada. Nesse exato instante em que os seus olhos e os do predador se encontram, seu cérebro e cada célula do seu corpo te dá apenas um comando: corra! E de fato, ficar parado na frente de algo que pode te matar de uma das piores formas possíveis, em questão de segundos, parece uma ideia insensata à primeira vista. Mas por mais irônico que pareça, essa pode ser a sua única chance de sobrevivência, já que lutar contra um animal desses é simplesmente impossível. Mas por que ficar parado faz com que esses animais não te ataquem, enquanto se afastar deles é o que os faz atacar? Para entender isso, a gente precisa de um contexto. É preciso entender que, na natureza, nenhum predador foi feito para ser corajoso. Ele foi feito para sobreviver. Um osso quebrado, um machucado sério, poderia significar o fim dele. Então, ao te ver, o que passa pela cabeça de um predador não é "essa é minha próxima refeição". Será que vale o risco? Ao longo de milhões de anos de evolução, esses predadores caçaram um padrão bem específico de presa. Cervos, coelhos, ovelhas, animais quadrúpedes, longos na horizontal, geralmente pequenos ou médios. E nesse tempo todo, eles aprenderam a reconhecer o padrão do animal que vira presa fácil, aquele que corre, que se move sem parar, que se afasta do grupo. Agora, olha para você, um ser que anda em duas pernas, alto, que produz sons que aquele animal nunca ouviu na vida. Você não se parece em nada com o que a evolução programou aquele predador a reconhecer. Você não é presa normal para ele. E é exatamente por isso que, automaticamente, ele pensa duas vezes antes de avançar na sua direção. O cérebro dele não tem um padrão pronto para humano. Você é uma incógnita, e incógnita, para quem depende de cada caçada para sobreviver, é risco. A única coisa que pode fazer você se parecer com uma presa é você mesmo se movendo, suas pernas correndo, seu medo praticamente se materializando atrás de você. E quanto mais você corre, mais o cérebro daquele animal processa uma única informação: está se afastando. E quanto mais você se afasta, mais parecido com presa você fica. Quando você corre, você muda a pergunta que o predador está se fazendo. Ela deixa de ser "o que é isso?" e passa a ser "será que eu consigo pegar?" Isso não quer dizer que todo animal ataca todo humano que sai correndo. Na maioria das vezes, não ataca. Mas o pânico pode mudar essa história. Onças pintadas, por exemplo, são caçadoras de emboscada. Elas são silenciosas, pacientes e esperam o momento certo para atacar, quase sempre por trás, quando a presa está de costas e exposta. É por isso que correr de uma onça é praticamente entregar de bandeja o único gatilho que faltava para ela agir. Já os lobos são diferentes. São animais sociais, vivem e caçam em grupo. Geralmente, quando veem um grupo de humanos, nem se aproximam, não vale o risco. Mas um humano sozinho, correndo, isolado do resto, isso muda o cálculo. Para um predador que estuda sinais de fraqueza, um alvo sozinho em fuga é a oportunidade que ele estava esperando. Os ursos complicam um pouco essa história, porque boa parte dos ataques de urso nem sequer é predatória. Um urso pode avançar porque foi surpreendido, porque está defendendo os filhotes, ou porque está protegendo comida. Nesses casos, correr também piora tudo, não porque o urso passou a te enxergar como refeição, mas porque você acabou de transformar o encontro em outra coisa. Você virou movimento, virou pânico, virou algo que precisa ser parado. E assim como com a onça, nenhum ser humano corre mais rápido que um urso. E aqui está a parte que a maioria das pessoas entende errado. O cérebro do predador não está fazendo a mesma pergunta que o seu. Você está pensando, como eu saio dessa? O animal está pensando, por que ele está fugindo? Na natureza, fugir nunca é neutro. Fugir revela direção, expõe fraqueza, transforma um encontro estranho, algo que o predador ainda não sabia como classificar, num padrão que ele reconhece perfeitamente. É por isso que o mesmo ser humano pode parecer duas coisas completamente diferentes para um predador, em dois momentos diferentes. Parado, de frente, encarando, você é estranho, arriscado, difícil de categorizar. Correndo, você se torna algo simples, um alvo em movimento, um corpo se afastando, uma perseguição em potencial. E olha, ataques de grandes predadores contra humanos ainda são raros. A maioria dos encontros nunca vira um ataque de
verdade. Os poucos que viram, geralmente, envolvem circunstâncias específicas: surpresa, um animal ferido, filhotes por perto ou justamente um humano em pânico correndo. É isso que torna a corrida tão perigosa. Ela pega um encontro que ainda estava em aberto, que o predador ainda não tinha decidido o que fazer com ele, e empurra esse encontro para dentro de uma categoria que ele entende perfeitamente bem. Não porque esses animais sejam cruéis, mas porque o seu medo, sem querer, fala exatamente a língua deles. Um cervo corre porque é presa. Um animal ferido corre porque está perdendo. E quando um ser humano corre, mesmo que só por um segundo, ele deixa de ser aquele enigma de duas pernas que o predador prefere evitar e passa a ser, aos olhos dele, exatamente o padrão que ele nasceu para perseguir. Então volta comigo para aquela trilha, no meio da noite, com a onça a 1 metro de distância, olhando direto nos seus olhos. A verdade aterrorizante não é que ela está ali só esperando uma desculpa para te atacar. Na maioria das vezes, não está. A verdade aterrorizante é que o seu primeiro instinto, aquele grito de corra, ecoando dentro de você, pode ser exatamente o sinal que diz a ela o que fazer.